Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro. Estou aqui diretamente da sala de imprensa, da coletiva de imprensa da Seleção Brasileira, porque hoje tivemos coletiva com Rodrigo e Marquinhos, essa parte da coletiva e todos os detalhes do treinamento da Seleção Brasileira, que nós estamos diretamente de Turim acompanhando toda a cobertura da seleção. A gente vai trazer no vídeo de mais tarde para vocês. Esse vídeo agora a gente vai trazer algumas informações, né? Muitas informações sobre o Flamengo, a atualização do Flamengo para vocês, mas diretamente de Turim também com informações que nós apuramos aqui em Turim, porque tem algumas informações que envolvem a seleção brasileira, né, e o técnico Dorival Júnior. Um vice-presidente da CBF deu uma declaração envolvendo o Dorival Júnior e o comando da seleção brasileira no próximo ano, com a saída do Tite. A gente vai trazer todas as informações para vocês aqui. E muito mais, tem Caio Jorge, tem também Yuri Alberto falando sobre o Gabigol e sobre o Flamengo na final da Copa Libertadores. Então vambora, pedir para você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Então vambora, porque tem muita coisa pra gente trazer. Agora ficou um silêncio na sala de coletiva de imprensa, brincadeira não, né, isso daí, mas vamos lá, a gente vai trazer todas as informações, começando então com uma novidade envolvendo um dos jogadores do Flamengo, que é o Filipe Luís. Filipe Luís assinou com a Rede Globo, fechou com a Rede Globo e será um dos comentaristas da emissora na Copa do Mundo. Antes de se aposentar, o Diego Ribas já tinha fechado também com a Rede Globo e agora Filipe Luís também fechou com a emissora para ser comentarista. Ele não viaja para o Catar, ele fica no Brasil mesmo, mas será um dos integrantes na bancada, né, da Rede Globo, que é a detentora de direito da competição também, e o Filipe vai comentar. Acredito que com a bagagem que ele tem, o entendimento que ele tem também de futebol, ele vai ajudar e muito, vai trazer enormes, né, debates muito bem conceituados, mas está aí informação que a gente tem para trazer para vocês. Bom, fala também aqui sobre o Yuri Alberto, né, porque o Yuri Alberto deu uma declaração muito legal sobre a decisão de pênalti no Maracanã envolvendo Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. Foi um momento emblemático, a gente trouxe toda a cobertura para vocês aqui de como foi também para os jornalistas, como foi para os jogadores, né? A gente trouxe toda a cobertura e o Yuri Alberto, ele trouxe do lado do Corinthians. E eu achei muito interessante porque a gente sempre vê os jogadores criando uma rivalidade com o Gabriel Barbosa, o nosso Gabigol. E o Yuri Alberto, ele foi além. Ele não criou rivalidade, ele enalteceu o quanto o Gabigol é diferenciado, o quanto o Gabigol ele realmente traz essa explosão e essa conexão que o Gabigol tem com a torcida. Então, em entrevista ao Podpah, o Yuri Alberto falou sobre o momento da decisão dos pênaltis e ele disse o seguinte, disse que a gente conseguia ver que os torcedores do Flamengo, na hora da decisão dos pênaltis, estavam, né, assustados, calados. Ele até falou que estava com o olho desse tamanho. Achei engraçado o Yuri Alberto falando. E aí ele fala o momento de virada de chave, que nós também citamos aqui, né, que foi o momento que o Gabigol ele vai pro campo, bate o pênalti, converte, comemora muito, puxa a torcida com ele. A gente viu aquele momento que ele comemora daquela forma e ele simplesmente incendeia o Maracanã. E aí o Yuri Alberto muito bem, né, elogiando o Gabigol, falou, ele xingou, né, a gente não pode repercutir aqui, não pode reproduzir aqui porque o YouTube não deixa, mas ele fala, né, citando o Gabigol, mas de uma forma positiva, mostrando como o Gabigol ele é diferenciado, como o Gabigol ele traz esse sentimento e muda o ambiente. Realmente foi muito decisivo. O Gabi, ele mudou a arquibancada estava uma, depois quando o Gabigol fez o gol e incendiou a arquibancada, foi totalmente diferente, o Flamengo foi campeão, mas é muito bacana, né, um rival enaltecendo o Gabigol, a gente só vê cobranças, críticas e a gente viu o Gabigol, né, sendo enaltecido por um rival, muito legal, até ganhou meu respeito, tudo bem que, né, eu não sou ninguém, mas achei muito interessante por parte do Yuri Alberto a fala dele. Bom, vamos lá, né, trazer também algumas informações sobre Caio Jorge, colegas aqui da imprensa, meus amigos Igor Siqueira
e Gabriel Carneiro trouxeram algumas informações importantes do UOL Esporte sobre o Caio Jorge. Inclusive tem até uma imagem aqui do Igor, que ele registrou do Rodrigo e do Caio Jorge. O Caio Jorge que vem sendo especulado no Flamengo recentemente, né? O nome dele tomou proporção agora no Flamengo. Eu conversei com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e o Marcos Braz disse que não tem absolutamente nada entre Flamengo e entre o Caio Jorge, mas informações do Gabriel Carneiro e do Igor Siqueira é que o staff do jogador de 20 anos recebeu contato do clube rubro-negro, como informou a imprensa italiana. Caio Jorge está ciente desse contato, mas segundo o relato dado ao UOL Esporte por uma pessoa envolvida, a negociação ainda não aconteceu. Nos bastidores, o jogador diz que está focado em recuperar a forma depois de uma lesão grave. Em fevereiro desse ano, né, o Caio Jorge rompeu o tendão patelar do joelho direito e precisou operar. O problema médico apareceu quando ele ainda buscava espaço no time principal. A gente até falou aqui que ele mal foi utilizado, né, na Juventus. Ele está se recuperando, acompanhou os treinamentos da seleção brasileira essa semana aqui em Turim. Mais informação então dos colegas que a gente traz aqui para vocês em relação ao Caio Jorge, que visitou o CT e também, né, tem o seu nome especulado. O que a gente conversou com o Marcos Braz e ele informou, ele disse que não tem absolutamente nada. Pode não ter agora, mas quem sabe evolua para alguma proposta, evolua para realmente alguma coisa. E agora para o tema principal, né, sobre Dorival Júnior. Trazer aqui, vamos trazer aqui para a gente, porque esse vice-presidente, Francisco Noveleto, vão expulsar, peraí. Vão expulsar a gente aqui, eu já volto, 1 minuto. Vai expulsar já? 2 minutos. Obrigada. Não vão expulsar agora. 2 minutos me liberaram. Bom, o vice-presidente da CBF, o Francisco Noveleto, ele deu algumas declarações à Rádio Grenal. Ele falou sobre o Gabigol, sobre a convocação do Gabigol, disse com 9 atacantes convocados para a Copa do Mundo, acho que caberia a convocação do Gabigol, ou seja, ele trouxe polêmica de sobra para esse momento da seleção, né? Inclusive, ele também revelou que a seleção brasileira fez uma consulta pelo Pepe Guardiola e disse que ele aceitaria treinar a seleção, porém o salário de 24 milhões de euros por ano é impagável. E aí, o Francisco Noveleto disse que o Dorival é a bola da vez, mas a CBF já se manifestou dizendo que o presidente da CBF, Reginaldo Rodrigues, informou que desde a data que assumiu o cargo, jamais tratou com qualquer dirigente do futebol do futuro comando técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo. Ou seja, isso só vai ser discutido após o Mundial. O nome do Dorival tem sido muito especulado, realmente, como a gente está acompanhando. Flamengo e Dorival negociam, tem na mesa uma proposta por 2 anos e a gente está acompanhando para trazer todos os detalhes, mas o desejo do Dorival é renovar com o Flamengo. Não sei se vai esperar seleção brasileira, isso também só vai ser decidido depois. O nome do Dorival acabou voltando, né? Esse radar da seleção pela declaração do vice-presidente, mas que já foi prontamente desmentida até mesmo pela própria CBF, pela nota, pelo seu presidente Reginaldo Rodrigues. Bom, mais tarde eu volto com mais informação para vocês. Beijo, até mais!